Você talvez ache que o caráter não se organiza por exemplos, pela as pessoas que você acaba convivendo, mas não se engana. O neurônio espelho não te deixa enganar. Como é que isso funciona? O neurônio espelho foi uma evidência importante nos últimos anos, porque ela permitiu uma aquisição de um conhecimento importante. O importante é que nós já sabíamos que convivência, uma estrutura familiar, uma ordenamento, né, na existência do indivíduo, cria experiências práticas. Em essência, nós somos seres propensos à cópia. Nós somos seres propensos a reconhecer no outro como um semelhante a nós mesmos. Só que esse semelhante não envolve só fisicamente, envolve a percepção das formas de agir, envolve no neurônio espelho a percepção das emoções dos outros e observado pelo rosto, pelos gestos, até pelo tom, a postura. Tudo isso ativa o neurônio espelho. Ele acaba criando uma codificação instantânea de uma expressão da linguagem não verbal. Óbvio que isso vai determinar um caráter no indivíduo. E isso vai ser moldado. Então, moldado por quem? Por um grande copiador, que é o neurônio espelho. Ele está ali com essa função de permitir que o indivíduo ser capaz de agir, bem como um agir observando o que funciona. Seria uma participação empática. Você participa participando, vendo o resultado. Você acaba compreendendo as emoções e isso vai despertar em você um ser de manifestação espelho nas mesmas emoções. Então, quando nos sintonizamos as emoções do outro, nós literalmente permitimos uma compreensão, uma aquisição de conhecimento. E esse substrato neuronal, ligado diretamente ao cotidiano, à vivência do cotidiano, à vivência das emoções, à vivência das frustrações, quando mais isso é absorvido e não experimentado, não compreendido, isso cria no indivíduo uma dificuldade de empatizar, de lidar com o outro. Imagina um indivíduo no emprego, imagina um indivíduo num relacionamento ou numa perspectiva de futuro, por exemplo, vai fazer um vestibular, ou alguém que já está chegando aos 60, 70 anos de idade, e vê ali as mudanças fisiológicas e existenciais, e como é que esse neurônio espelho vai permitir te ajudar a melhorar no seu funcionamento, melhorar na sua existência, essa chamado de ressonância, uma ressonância afetiva criada pelo neurônio espelho. Então, o Rizzalotti, né, que estava ali na Universidade de Parma, na Itália, em 1994, quando ele começa a desenvolver essa pesquisa, ele fica impressionado o quanto que essa parte cerebral, essa parte do neurônio espelho, ele é ligado à formação também do caráter do indivíduo, porque o caráter ele vai se organizando não só pelas experiências, não só pela intensidade das experiências, mas a intensidade das emoções e a sensação de vivência emocional. Então, quando você é sentido como uma pessoa que é amada, isso te traz uma formação neuronal diferente. E até a linguagem verbal sua vai mudar. Então, às vezes, na terapia, temos de modular o neurônio espelho para modular outros tipos de emoções, para modificar o comportamento. Vou te dar um exemplo. Às vezes, o indivíduo, por uma má formação dessas emoções, ele começa a ter uma percepção de que, às vezes, está andando na rua, as pessoas estão olhando, ou falando, ou quando há um sentimento de baixa autoestima,
porque as vivências emocionais das suas ações foram tão negativas que você vai formando uma crença nuclear de um indivíduo incapaz de satisfazer a realidade. Então você se torna menor, você se torna tímido, você se torna menos incapaz de lutar pela realidade. E mudar essa estrutura neuronal envolve, obviamente, um braço medicamentoso, um braço de algumas linhas terapêuticas, que nós vamos adentrar aqui, mas entenda que um dos antídotos para isso, para melhorar o aprendizado com a melhora da autoestima e não mais se sentir um estorvo, porque foi decodificado no seu cérebro uma expressão de linguagem não verbal de que você age de forma errônea, seja porque houve uma família um pouco desestruturada, seja por várias intempéries que a vida traz, que nos remete sempre a um observador. As dificuldades, sempre nós olhamos como que o outro vai observar. Nesse momento, você não pode extrapolar aquilo que lhe é visível. Então, mesmo que a pessoa faça uma cara que não está satisfeita, isso não dá substrato, podemos deduzir pela teoria da mente, certo? Mas a teoria da mente é um assunto mais denso, mas é como se você fosse capaz de, observando a reação da mente do indivíduo, você infere o que é a mente do outro pela reação do outro frente a você mesmo, deduz o que está lá no conteúdo do pensamento do indivíduo. Então, supondo esse caso, você está deduzindo às vezes que os outros estão menosprezando. Você deduz o outro, quando você entra no relacionamento, que o outro te menospreza, que o outro te deixa menor. Então, há um antídoto? As virtudes, vamos nela. Uma delas é a humildade. Humildade num ambiente, num mundo onde é que o ego é levado à sua enésima potência, onde é que o indivíduo que ganha uma disputa de natação ali, ele já é levado ao primeiro do pódio. Então, assim, a nossa estrutura dessa sociedade, ela é focada para criar o indivíduo com egos diferentes, mas todos focando em ser o primeiro lugar. Isso na caridade e na humildade, as duas entidades, duas virtudes que amenizam essa baixa autoestima. Ela sintoniza em você comportamentos, comunicações e emoções diante das suas atitudes menos contida, menos tímida, porque você não se vê como menor. Não é só se ver, o problema é que o ver seria cognitivo, mas no sentido de as emoções te colocam numa condição essa. Então você começa a ver a compaixão, você começa a ver a confiança, quando esses ambientes você adentra ao território da fé, da esperança, ela ameniza e cria confiança em você. Cria confiança, você vai saber realmente o que está acontecendo. Isso não vai te impedir de tentar um bom emprego, você vai se sentir confiante bastante, você vai tentar um bom relacionamento, mesmo que seja conturbado, você vai ter uma sintonização do seu neurônio espelho para permitir que a pessoa em si, que vai criar algo simbólico, signos da realidade, crie uma autoimagem positiva de si. Primeiro você tem que expor isso. Primeiro a sua autoimagem tem que estar bem nutrida. Só aí esse sentimento bem nutrido, ele vai criar um sentimento de
construção da autoeficiência. A autoeficiência depende da autoestima. E a autoestima depende do ambiente onde você vive. E depende do seu neurônio espelho que avalia as suas atitudes perante o olhar dos outros. E como você consegue reproduzir comportamentos, seja certo ou errado, você vai reproduzir. E de acordo com sua autoestima elevada, você vai conseguir selecionar os bons comportamentos. Se você tiver uma autoestima baixa, você vai se aderir, presta atenção, você vai se aderir ao comportamento da massa. Você não vai aferir se é um bom comportamento. Você não vai perceber se isso vai te trazer benefício ou não. Você vai querer estar no meio da maioria, porque a sua autoestima é tão baixa que você precisa da validação de um grupo. Então, entenda, sincronize compaixão, confiança. É um antídoto, porque a baixa autoestima, ela destrói a sua autoeficiência, ela destrói a noção, uma visão colaborativa, de trazer várias pessoas dos mais diferentes níveis e habilidades para compartilhar com você uma visão única e confiante do mundo. Isso parece simples, mas isso nós vamos construindo. Tem alguns vídeos aí que já começam a organizar quais as virtudes que criam o ambiente necessário para desenvolver isso aí. Então, continue, veja alguns vídeos e perceba que, às vezes, a relação entre o neurônio espelho, que seria uma substância material, ela é modificada por algo imaterial, que é a humildade, que é a coragem, que é a compaixão. Nós vamos dissecar cada um desses itens, mas é importante saber que isso é um antídoto para melhorar a autoestima. Então, continuemos e sem parar. E lembre, a virtude realmente, ele cria um indivíduo monstruosamente poderoso, imparável, sem parar, focado na melhora, focado na autoestima. Isso modifica o cérebro do indivíduo. E mais, ele neutraliza um hábito muito comum hoje em dia, que era ser tomado pelo medo. A maioria morre de medo do medo. Medo das outras pessoas que ele tem medo. Nisso você não vai sucumbi-lo. Você não vai se curvar a ele. Então, veja os outros vídeos que falam das virtudes, e nós vamos alencar inúmeras doenças neuropsiquiátricas com um foco teológico e foco filosófico, com a função de melhorar, sim, a sua vida. Então, nós vamos juntos.